Hoje a gente vai falar sobre tabela periódica. Bom, a tabela periódica dos elementos, ela serve para quê? Para organizar os elementos. Ela foi criada há muito tempo atrás por um cara chamado Dmitry Mendeleev, tá? O Mendeleev, ele é muito conhecido, ele era um russo, ficou muito conhecido na Rússia, sendo praticamente o Einstein da Rússia. Essa tabela, ela foi criada para organizar os elementos, que a gente foi descobrindo ao longo da história da química. Um dos principais descobridores dos elementos era o Lavoisier, que é o pai da química. Ele foi descobrindo os elementos, mas faltava alguma coisa, faltava organizar. Mendeleev vem para organizar essa tabela e deixar isso prontinho para a gente. A tabela periódica é exatamente o que ela está falando. Ela repete períodos, e nesses períodos a gente tem propriedades se repetindo. Algumas propriedades conhecidas dos elementos, a cada certa quantidade, em algumas partes da própria tabela, se repetem naquele local. Ou seja, a gente consegue, só pela posição do elemento na tabela, descobrir algumas propriedades específicas deles. Bom, a nossa tabela periódica, a gente pode dividir ela principalmente em 4 partes, tá? A primeira que eu vou falar é o hidrogênio. Ele está isoladinho, só o hidrogênio mesmo. Ele é especial, ele está um pouco deslocado do resto da tabela. Ele não possui uma família, tá? Porque ele tem propriedades parecidas com outras famílias, tá? Com famílias diversas. O hidrogênio é um gás, temperatura ambiente, ele é muito abundante no nosso universo, ele tem uma quantidade significativa no nosso universo, porque ele foi o primeiro elemento a ser criado, na verdade, quando quando começou o universo praticamente, tá? Então, ele é um elemento muito especial, ele fica isolado. A outra parte são os metais. Metais são elementos que ficam nessa região aqui e eles têm algumas propriedades específicas também. Os metais são bons condutores de corrente elétrica e de corrente térmica. E ainda, os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, a grande maioria, tirando só o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente, mas eles têm um aspecto prateado e eles podem ser polidos, tá? Tendo um brilho muito legal, tá? Um brilho muito bonito. Saindo dos metais, a gente tem uma outra parte que é os metais, são compostos um pouco diferentes dos metais, tá? Eles têm outras propriedades. Aqui a gente tem variação nos estados físicos, né? Tu pode encontrar metais sólidos, tu pode encontrar metais que são gasosos e há metais que são líquidos, tá? Eles são uma espécie bem diferente dos metais. Como eles são contrários aos metais, eles não conduzem corrente elétrica nem térmica e eles ainda têm baixos pontos de fusão e ebulição perto do que a gente tem dos metais. E por último, a gente tem os nossos gases especiais, que são nossos gases nobres, que é essa última classificação aqui da tabela periódica, que são gases que são inertes. Esses gases inertes que a gente tem são gases muito especiais. Eles já têm uma configuração completa, eles não costumam reagir com outros elementos. Eles são gases, mesmo sendo um elemento só, eles já são gases. Geralmente outros elementos precisam se juntar com outros elementos para formar gases, eles aqui não. Eles sozinhos, eles já são gases. A gente chama isso de gás monoatômico, um átomo apenas. E eles não reagem com nada, eles são nobres por causa disso, eles não têm reações químicas acontecendo. A nossa tabela periódica também ela é dividida em 18 famílias ou 18 grupos. Começando aqui com a família 1A, 2A. Logo aqui abaixo, nessa parte de baixo, a gente tem as famílias B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aqui a gente repete 3 vezes a família 8B. 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Por que a gente tem essa divisão entre famílias A e famílias B? Bom, primeiro a gente tem que saber o conceito de família. O conceito de família é que todo mundo que estiver na mesma família vai ter propriedades muito semelhantes. Por exemplo, a família 1A, todo mundo que estiver na família 1A tem uma propriedade muito curiosa que é, toda vez que a gente joga eles em água, eles explodem, tá? Mesmo sendo metais como o sódio, o potássio, que são metais bem conhecidos, quando a gente joga eles em água, eles vão explodir. Essa é uma propriedade deles. Já a família 7A, os halogênios têm uma propriedade, tem um cheiro muito característico, aquele cheiro de água sanitária. E quanto mais para baixo for na família, mais cheiro de água sanitária ele vai ter. Assim como a família dos gases nobres, que eu já expliquei que tem a propriedade de ser inerte. Então, família vai ser todos aqueles elementos que têm essas semelhanças. E então, a gente tem, no total, 18 famílias. A gente pode ver que nas famílias B, a gente tem uma repetição de 3 famílias que são 8B. Por que isso? Porque elas têm as mesmas propriedades. Então, aí elas podem ser jogadas todas na mesma família, ok?
E daí a gente só tem que tomar cuidado com essa divisão. Aqui, ó, as famílias que estão para cima são as famílias A, as que estão para baixo são as famílias B. E cuida também com a ordem, tá? Ó, 1, 2, 3, tá? Até o 8. Aqui a gente volta 1, 2, 3, tá? Sempre cuidando com a letrinha A e B. Além dessas famílias, a gente também tem os nossos períodos, tá? A gente tem 7 períodos na tabela periódica. Ó, período 1 é a primeira linha, período 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses elementos que estão aqui embaixo, que também são metais, eles são do período 6 e 7. Eles estariam aqui dentro da tabela periódica. Para a gente não deixar a tabela periódica muito confusa, a gente puxou esses elementos aqui para baixo, porque eles aumentariam essa tabela aqui. Então a gente puxa eles para baixo, mas eles têm essas propriedades. 6 e 7. O período, pessoal, é o tamanho do átomo. Ele vai dizer quantas camadas que esse átomo tem. Os átomos eles são divididos em camadas eletrônicas, então são várias camadas. No período 1, tá certo? A gente tem uma camada, no período 2, 2, no 3, 3 e aí por diante. Isso também aumenta o tamanho do átomo que a gente tem. Bom, como eu falei, a gente tem 7 camadas ou períodos, tá? A gente pode chamar camadas períodos, 18 famílias ou grupos. Dessas famílias, as famílias A gente vai chamá-las de representativos e as famílias B a gente vai chamar de famílias de transição. Essa é uma aula introdutória sobre tabela periódica, tem muito mais para falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas as paradas que você tem que fazer no YouTube e também não esquece de ver a nossa aula escrita aqui embaixo. Valeu!